Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. Tivemos uma temporada incrível com a história da nossa personagem Ana e adoramos ler os comentários que vocês enviaram e as histórias que compartilharam conosco. Vocês são realmente muito especiais e engajados por aqui. No episódio de hoje, iniciaremos uma construção de conhecimento com convidados bem especiais que esclarecerão as principais dúvidas sobre temas como antioxidantes, emagrecimento saudável, exercício físico, longevidade e muito mais. E se você ainda não está nos seguindo aqui no Spotify, já aproveita para começar e ativar a notificação e saber quando um novo episódio foi publicado, combinado? E você já reparou como muitas vezes o cansaço aparece sem aviso? A correria do trabalho, cuidar da família e ainda tentar tirar um tempo para você. É como se o nosso corpo estivesse sempre sendo desafiado. É nesse cenário que os antioxidantes entram em cena, o nosso tema do episódio de hoje. Em nosso organismo, ocorrem milhões de reações químicas por segundo. Parte dessas reações gera moléculas altamente reativas chamadas de radicais livres, que podem se ligar a outras moléculas, alterando suas estruturas e funções. Os processos no organismo precisam estar em equilíbrio e uma classe de moléculas que chamamos de antioxidantes ou pequenos aliados estão por toda parte e são responsáveis por ajudar a manter esse equilíbrio. Exato, Ale, mas será que vocês sabem realmente como os antioxidantes funcionam? Como eles poderiam, então, auxiliar como um complemento para prevenir o envelhecimento precoce, manter uma pele saudável e ainda fortalecer o corpo contra o desgaste? Hoje nós vamos descomplicar esse tema com uma convidada super especial, com anos de experiência ajudando pessoas a entenderem melhor o poder da alimentação. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e nutrição esportiva, mas também é médica, pós-graduada em endocrinologia, terapeuta Ayurveda. Priscila Antunes, seja muito bem-vinda. Olá, Pura Vida Cast, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, que eu já acompanho e conheço pessoalmente há muitos anos. E muito mais para falar de envelhecimento precoce e antioxidante, que é a minha linha, inclusive, de trabalho, né? Todo nutricionista acaba trabalhando com a prevenção de envelhecimento precoce, porque o poder está na alimentação e também, hoje em dia, na suplementação. E vamos falar mais disso aqui, Exatamente, né? Pri, bem-vinda, que delícia ter você aqui nesse podcast de hoje, falar sobre um tema que realmente muda a saúde de todas as pessoas que colocam em dia esse equilíbrio do organismo, né, os antioxidantes. Mas para quem não está familiarizado com esse termo, o que são os antioxidantes? Vamos começar esclarecendo o que são eles, para depois entrarmos como eles funcionariam aí no nosso corpo? Eu sempre falo, né, um termo, inclusive, que está bem popularizado, que é a inflamação, né? Então, o que o antioxidante faz? Ele está presente lá dentro do alimento, ele está presente dentro da fruta, ele está presente dentro das especiarias, dentro dos chás. E esse antioxidante, ele impede a oxidação da nossa célula. Então, se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, eu moro em frente à praia. E o que acontece, né, com os eletrodomésticos, com os carros de quem mora em frente à praia? Enferruja, oxida, e a gente perde a funcionalidade daquele material. É assim que também acontece com as nossas células com o envelhecimento, principalmente precoce. Então, o que o antioxidante faz? Qual é o poder dele? É de proteção. Ele te auxilia no processo de desinflamação. Então, a inflamação, eu sempre falo, ela não é ruim, ela é ótima, inclusive ela impulsiona, ela melhora a nossa imunidade, só que o grande problema está no excesso dessa inflamação diária. E de onde vem esse excesso de inflamação? Da rotina desequilibrada, da alimentação rica em ultraprocessados, em alimentos industrializados e principalmente do estresse, né? Da nossa mentalidade desequilibrada. E esse conjunto em desequilíbrio inflama. E o antioxidante auxilia no processo de desinflamação. Sempre quando eu falo em estresse, as pessoas falam, mas doutora Pri, como é que eu vou não ser estressada no mundo de hoje? É uma boa pergunta. Né? O segredo não é ficar desestressada, igual um yogini, ali meditando e levitando. Não é isso. O segredo é saber equilibrar esse estresse na forma de pensar e com a utilização dos antioxidantes. Perfeito, Pri.
E quando você fala sobre antioxidantes presentes nos alimentos, existem diferentes tipos de antioxidantes, desde vitaminas, minerais e compostos ativos. Eles vão ter efeitos diferentes no corpo ou em determinadas condições? Como que isso funciona? Como está tudo conectado, né, os antioxidantes, eles acabam auxiliando na base da desinflamação, mas sim, cada um tem um efeito diferente. Então, por exemplo, a gente pode citar um antioxidante, vitamina C, que está presente ali no limão, na laranja, na fruta e até mesmo na suplementação para quem tem dificuldade de absorção. Às vezes a pessoa está tão inflamada, né, Ali e Beta, ela está tão inflamada que ela não consegue digerir corretamente aquela vitamina, aquele mineral. E aí entram os antioxidantes que auxiliam na digestão, como, por exemplo, a curcumina da cúrcuma, né? Como os polifenóis de determinados chás, chá de hortelã, chá de espinheira santa, chá de melissa, chá de capim-limão. Então, quando a gente adiciona esses antioxidantes que têm diferentes potências dentro do nosso corpo, na nossa rotina, a gente consegue a sua máxima potência nesse processo de desinflamação. Então, sim, eles são diferentes, têm determinados sítios de atuação diferentes, mas no final de tudo, quando a gente coloca eles no nosso dia a dia de forma sinérgica, o processo é o mesmo. Eles vão reduzir o tal do estresse oxidativo e melhorar a inflamação, equilibrar essa inflamação. Eu vou pedir licença aqui, porque ouvindo a Pri falar, né, eu me lembrei de quando eu comecei, eu vim de uma área que não era da saúde, fui para a área da saúde, fui ter uma aula na faculdade de antioxidantes. E aquilo para mim, e essas palavras, eram realmente palavras nunca ditas ou ouvidas na minha área, né? E eu, para mim, a coisa mais estranha, né, quando eu comecei a estudar foi tudo bem. Então, o meu próprio corpo produz, né, radicais livres, espécies reativas de oxigênio. Por que que o meu corpo faz isso se isso não faz bem, né? E depois, obviamente, estudando, a gente entende, eu acho que é legal a gente passar para quem está nos ouvindo, né, na própria respiração nós produzimos essas espécies reativas de oxigênio. Só que o nosso corpo, ele vem com um sistema endógeno de varredura de radicais livres, né, são sistemas enzimáticos que, ao saber que o nosso corpo naturalmente, fisiologicamente produz essas espécies, seriam aí então responsáveis por varrer essas espécies. No entanto, por que a gente fala que a alimentação é tão importante, né, para o equilíbrio e por que é tão importante considerar a alimentação como, né, um aporte aí antioxidante? Porque esse sistema enzimático ele depende, por exemplo, de vitaminas. Então eu não consigo fazer com que esse sistema enzimático funcione se eu não tenho, por exemplo, selênio, se eu não tenho manganês, cobre, ferro, riboflavina, e a gente encontra tudo isso, zinco, a gente encontra tudo isso na alimentação. Né? Nós temos, durante a nossa cadeia ali respiratória, né, na mitocôndria, também um elemento bastante importante que faz toda essa respiração na cadeia mitocondrial acontecer, que é a coenzima Q10. Então, eu preciso dessa estrutura para que tudo funcione direitinho. E aí a gente percebe que quando a gente olha todos os elementos que participam desse equilíbrio, são elementos que nós encontramos em alimentos. E aí o que seria, para mim, tudo bem, até aí eu entendi, tá maravilhoso, mas eu pensava, o que que é essa espécie? Por que que ela existe, né? Como que outros, por exemplo, vitamina C não participa desse sistema endógeno enzimático, onde será que ela se encontra e por que que ela foi considerada um antioxidante? Porque uma espécie reativa de oxigênio é um átomo que tem um parzinho de elétron que está dispareado. E quando a gente tem, por exemplo, a vitamina C, ela é um elemento que pode doar um elétron para este átomo que está instável e que pode realmente causar danos no corpo. Então, algumas vitaminas têm esse poder, né? A vitamina C, a vitamina E. Quando eu fui estudando mais a fundo, eu falei, bom, então tudo bem. O que eu sei, né, é que não há como o meu sistema endógeno funcionar sem diversidade de alimentos, sem uma quantidade significativa de vitaminas e minerais, porque senão não adianta eu colocar só um fator externo, né, ou tentar com uma suplementação resolver um problema, se todo um sistema está desequilibrado. E aí a gente entra mais a fundo, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Nós temos outros antioxidantes, embora a vitamina C e a vitamina E sejam muito famosas, né? Nós temos flavonoides, não flavonoides, nós temos quercetina, nós temos o resveratrol, nós temos uma série de elementos aí que agem como antioxidantes.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E como que a ausência dessa alimentação equilibrada pode causar por si só esse dano às nossas Até células. mesmo as algas, né? Desculpa até te cortar, mas até mesmo as algas, a clorela, a espirulina, elas fazem parte dessa ação de antioxidante. Eu gosto sempre de explicar uma coisa, Beta. Nós temos 4 vias de envelhecimento precoce, de inflamação, que eu chamo de os 4 cavalos, os 4 cavaleiros do apocalipse, que é o estresse oxidativo. Então, seria o cavalo do estresse oxidativo, que é o que a gente está falando aqui hoje. A própria inflamação, então, aquela inflamação crônicazinha diária por conta da alimentação, do estresse, do sono não reparador. A glicação, que é hemoglobina glicada aumentada, resistência à insulina. E, por fim, a metilação, que acontece lá no nosso fígado de forma desequilibrada, que desregula nosso DNA, e é dependente de vitamina, principalmente do complexo B, B6, piridoxina, B12, metilcobalamina e B9, metilfolato, né, que tanto se fala hoje em dia. Então, cada uma dessas vitaminas e minerais vão ter ação nesses 4 cavalos do apocalipse, na metilação, na glicação, no estresse oxidativo e na própria inflamação. O que eu acho interessante é que quando a gente olha para tudo, porque isso não acontece separado, né? Tá tudo conectado. Então, o estresse que a gente sente, né, nas emoções, as células também sentem o estresse oxidativo. Tudo isso acontecendo de forma junta, você falou de um sistema de varredura no nosso corpo que auxilia nesse processo dessa limpeza, e só me veio na cabeça o fígado. Hoje eu estudo demais o fígado, justamente porque ele está conectado ao intestino nesse processo de eliminação, de varredura, que se banalizou no termo detox, que é exatamente isso que ele faz, mas não é somente isso. Ele também produz hormônios, neurotransmissores, ele também é responsável pelo processo de coagulação, né, ali da nossa medula, do nosso sistema, baço, fígado, intestino, tudo conectado, para que consigamos equilibrar esse estresse oxidativo. E quando a gente pensa nesses nutrientes que você falou, que auxiliam nesse processo de varredura, e você até disse, né? Ah, nós produzimos esse estresse oxidativo. Por que o corpo produz algo que teoricamente é maléfico? Porque ele está tentando a todo momento nos proteger. E é tudo criado, né, por Deus de forma tão perfeita que o próprio fígado produz o nosso maior antioxidante, que é a glutationa. Só que para ele produzir esse antioxidante, a gente precisa exatamente dessas vitaminas e minerais que você falou, para a fase 1 e para a fase 2. E não só dessas vitaminas e minerais, não só da vitamina C, enfim, do complexo B principalmente, dos flavonoides, mas também dos polifenóis, que estão presentes na salada, nos legumes, nos chás, na própria clorela, nas algas, né? E aí as pessoas também costumam perguntar: ah, tá bom, doutora Pri, o meu prato ele é super colorido, eu como muito saudável, exatamente da forma que vocês nutricionistas orientam, e por que eu estou sempre com sintomas, né, sinais e sintomas de fígado inflamado? Por que eu estou sempre com sinais e sintomas de intestino inflamado? Não digiro bem, estou sempre estufada. Porque não adianta só comer corretamente. Aí a gente volta para a questão da modulação do estresse. Sempre vai voltar para o principal, fígado e intestino. E esse processo de melhora de antioxidação é necessário também, nos dias de hoje, a suplementação. E é o que eu ia falar, as pessoas sempre perguntam, mas por que eu tenho que suplementar? Bom, primeiro que não vivemos mais no ano 1000, no ano 1200, no ano 1300, onde tudo vinha de fato da terra, onde não existia luz natural, a gente, né, então vivia ali à luz de velas, respeitando o ciclo circadiano do universo. Hoje não acontece mais isso. Então a gente está exposta à luz, exposta à poluição, exposta... E cada vez mais os alimentos estão com menos nutrientes daquela época que a gente se alimentava com tudo 100% orgânico vindo da terra. E a suplementação, ela é a cereja do bolo, ela existe justamente por isso, para adicionar o que já conseguimos obter da nossa alimentação
dos dias de hoje, contemporânea, por mais natural que ela seja. Exato. Eu adoro falar sobre a suplementação como uma complementação, né, Pri? É o adicional do que realmente você come. Nunca um suplemento substituirá os efeitos de uma boa alimentação. Porque quando a gente fala em alimentação, e você trouxe aí algumas questões sobre, eu como bem, mas eu continuo aí com alguns marcadores aí inflamatórios, mas muito além do que a alimentação, outros pilares são importantes para regular a nossa microbiota, porque tudo que nós comemos, existem ali micro-organismos que vão digerir esses alimentos e vão disponibilizar esses agentes antioxidantes, sejam compostos ativos, sejam vitaminas e minerais. Então, aí a gente pode falar já de uma boa mastigação, e manter essa microbiota, essa saúde intestinal. E o que mantém uma saúde intestinal? A alimentação, de fato, mas o gerenciamento do estresse. A gente sabe que as pessoas estão realmente mais estressadas, a vida, o cotidiano, a rotina cada vez mais intensa, mas existem estratégias simples, práticas, baratas, desde as que a gente investe um pouquinho mais financeiramente falando, quando a gente fala de um suplemento adaptógeno que vai melhorar e adaptar o seu corpo para reequilibrá-lo. A atividade física vai modular esse intestino e a gente já sabe que uma atividade moderada modula muito mais esse intestino, essa microbiota intestinal. Atividades intensas não são tão bem-vindas para o intestino, então a gente precisa ter um olhar para isso, e o sono. Então, existem pilares do nosso dia a dia que nós precisamos ter atenção quando a gente fala de disponibilizar esses antioxidantes que estão na nossa alimentação. Eu gosto muito da frase, a gente não é o que a gente come, a gente é o que as nossas bactérias digerem, né? Porque são elas que vão colocar ali disponível esses antioxidantes que vão proteger todo o nosso sistema, todos os nossos tecidos, né, desde tecido cerebral, muscular, saúde óssea, saúde hepática, né, saúde cardiovascular. Uma outra coisa que eu escutei a Beta aqui brilhantemente, né, ela explicando sobre a cascata antioxidante, e aí depois você falando sobre alguns hábitos de vida, sobre essa cascata antioxidante, eu queria só voltar nesse tema aqui para poder deixar de uma forma muito mais simples, né? Olha só que interessante. Quando a gente fala que o oxigênio que a gente respira já produz radicais livres. Estranho, né? Algo que nos dá a vida produz algo que, em excesso, pode nos agredir. Aí vão perguntar, mas respirar inflama? Sim, inflama. Mas aí que tá, né? Então, a partir do momento que o nosso corpo se sente agredido com a produção de algo, olha que lindo que é o nosso organismo. Ele já produz, ele já se adapta para combater. Então, existem radicais livres, o nosso corpo vai adaptando nesses processos endógenos. Endógenos significa que o corpo produz, tá, gente? O corpo produz defesas para esses agentes antioxidantes, esses agentes oxidantes, né? Então, por isso que a Beta falou sobre esse sistema, essa cascata, né, mitocondrial endógena que o corpo produz. Nosso corpo nos defende, que bom, né? Só que para o nosso corpo nos defender, ele precisa de todos aqueles nutrientes que a Beta trouxe, a Pri trouxe, vitamina C, vitamina E, vitamina A, selênio, zinco, enfim, vários, né? Várias vitaminas e minerais. E aí, quando a gente vai olhar várias vitaminas, minerais e antioxidantes, não dá para poder faltar ninguém mesmo, né? Porque tudo é um equilíbrio. Então, olha só que bacana, quando a gente fala de uma cascata, precisa de um começo, um meio e um fim. Então, eu começo ali com uma vitamina C, que vai para a vitamina E, que vai para a vitamina A, e assim por diante, né? Cada um fazendo o seu papel nessa cascata. Então, não tem como a gente falar assim, eu vou tomar vitamina C para melhorar o meu processo antioxidante. Não, você não vai melhorar. Porque você precisa das outras, porque sozinha ela não mantém essa cascata que a Beta trouxe. A gente, né, há muitos anos atrás, a gente valorizava muito, né? Ai, vamos tomar aqui 1 grama dessa vitamina C efervescente, ainda por cima numa forma de apresentação completamente inadequada, porque ela é super termolável, né? Enfim, que é facilmente perdida, né, com temperatura, enfim.
E aí a gente achava que essa era a melhor forma de suplementar, só a vitamina C. Não, mas a gente trouxe aqui no início, eu inclusive falei sobre isso, sobre esse equilíbrio. Então, quando a gente fala de antioxidantes, a gente precisa de equilíbrio. E também o excesso não é justificável. E eu queria falar sobre esse excesso, Pri, porque, por exemplo, a beta trouxe de outros antioxidantes. Então, por exemplo, a gente tem uma quercetina, a gente tem um resveratrol, a gente tem uma curcumina, a gente tem uma própolis, a gente tem um NAC. Como as pessoas podem, né, se organizar nessa demanda, né, de nutrientes e nessa exposição que a gente hoje tem à suplementação fácil, né? Hoje essas suplementações estão disponíveis para qualquer um chegar em uma loja e comprar. É claro que aqui, como profissionais, a gente sempre vai defender uma prescrição individualizada com precisão. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que as pessoas já com conhecimento estão fazendo ali, de certa forma, sua autossuplementação. Então, só para a gente ajudar um pouco a esclarecer a importância do profissional intervir, porque não é tudo que você vai usar indiscriminadamente, e por que não seria usado tudo, já que a gente precisa de antioxidante, que a gente respira, produz radical livre, se a gente vive estressado e a gente produz radical livre, e que se a vida demanda mais de radical livre. Então, assim, queria que a gente explicasse isso na prática, né, para as pessoas que nos ouvem aqui. Eu sempre falo, né, que o excesso inflama tanto quanto a falta. Então, por exemplo, se nós formos avaliar um exame de sangue e a gente pedir ali para ver vitamina B12, né? Se ela estiver baixa, ela vai estar gerando a inflamação naquele corpo, os sintomas de neuroinflamação, esquecimento, fadiga, não vai ter energia para a mitocôndria funcionar, para a tireoide funcionar e etc. Se essa vitamina B12 estiver alta também, né, ali a eritrocitária ou a sérica alta, nessa pessoa, ela também vai estar gerando inflamação. E geralmente essa inflamação vai aparecer na pele. Com acne, então, a gente já sabe que B12 alta causa acne, a gente já sabe que B12 alta causa furúnculos pelo corpo, ou seja, desequilíbrio de imunidade e inflamação. Assim também acontece com os antioxidantes e até mesmo com os polifenóis e com as vitaminas de uma forma geral. A pessoa, partindo do princípio que ela come bem, eu como bem, né? Meu café da manhã, ele é bastante saudável, nutritivo, o almoço, o lanche, o jantar, eu como de certa forma bem. O que essa pessoa precisa adicionar na vida dela de suplementação? Eu sempre falo que chá também é suplemento, né? Porque não pode tomar muito. Então, no máximo, 600 ml de chá por dia, ou seja, 3 xícaras de 200 ml já é interessante. A gente pode começar o dia com um chá mais digestivo como boldo ou carquejos, mais amargos, lavanda ou até mesmo capim-limão. A gente pode colocar um chá digestivo depois do almoço, então uma hortelã, uma menta, até mesmo a lavanda, até mesmo o boldo, 1 hora, meia hora, 1 hora depois de almoçar, e lá no final do dia um chá mais calmante. Então lavanda, melissa, camomila. É interessante para esse processo de adicionar antioxidantes e nos proteger do envelhecimento precoce. E dentro da suplementação, eu sempre oriento, escolham de 2 a 3 suplementos, faça uso deles de 3 meses a 4 meses e depois rotaciona. E eu chamo de a tríade da salvação, 3, né, para salvar ali dos cavalos do apocalipse, 3 suplementos centrais, que seria a cúrcuma, eu gosto muito do ômega 3, que é o nutracêutico, e a gente pode adicionar nessa rotação o NAC, que é a N-acetilcisteína, que vai fazer ali aquele processo de aumento de glutationa. A gente pode usar o resveratrol, a gente pode usar a clorela ou a espirulina, né? Não precisa utilizar as duas ao mesmo tempo. E também o colágeno, que embora não seja ali um antioxidante, ele também atua a nível intestinal nesse processo de aumento de produção endógena de antioxidantes para melhorar a inflamação. Eu gosto muito desses, não esquecendo da coenzima Q10. Então, quem seria a tríade? A coenzima Q10, a cúrcuma ativa, né? Então, a curcumina e o ômega 3 sendo rotacionados com esses tantos outros que eu falei aqui agora, de forma simples, né? Eu sempre falo, sem pressa e sem pausa. O importante é fazer diariamente, ter constância na sua suplementação, na utilização dos chás, até mesmo o café.
né, a lei beta, que as pessoas, eu estou falando de um café aí gourmet, né, um café bom, não aquele café torrado, mas até mesmo o café é interessante no processo da desinflamação, no processo dos antioxidantes. Só que quando em excesso, o que ele faz com a gente? Taquicardia, ansiedade, piora o nosso sono, até mesmo o café na nossa rotina, uma vez ao dia, não todos os dias, auxilia nesse processo. Então é sempre sem pressa, sem pressa e sem pausa, e com discernimento na hora de escolher a suplementação, a alimentação e a utilização dos chás. Perfeito. O que eu acho importante da gente trazer também aqui, né, que a gente falou que obviamente o nosso corpo produz naturalmente uma quantidade de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres, né, mas que o nosso corpo também tenta equilibrar, fazendo essa varredura. No entanto, é muito importante que se você que estiver aqui conosco, nos ouvindo, por exemplo, tem uma doença crônica não transmissível, alguns estados, algumas patologias, elas exacerbam a produção de radicais livres também, né? E eu acho que nesse momento é importante sim você consultar um profissional para que essa suplementação possa vir a contribuir, né, com a melhoria de sintomas, com a melhoria do quadro. Então, existem estudos, né? E estudo tem para tudo, mas existem certas evidências científicas muito bem documentadas, sólidas a respeito do uso de N-acetilcisteína em várias condições, da própria coenzima Q10, né? Nós temos hoje estudos mostrando o impacto da suplementação, por exemplo, de coenzima Q10 na hiperglicemia, no HOME-R, na resistência à insulina. Mas, obviamente, se você vivencia uma doença crônica não transmissível, é muito importante que você faça ajustes de doses dessa suplementação, porque também não é a qualquer dose, né? Existem doses específicas que têm maior comprovação de produzir aí efeitos, que são os efeitos esperados nesses biomarcadores de estresse oxidativo. E aí, eu falo isso porque é importante a gente lembrar, como a gente sempre lembra, eu e a Lê aqui, Pri, que não é quanto mais melhor, né? Bom, já que eu produzo espécies reativas ou já que eu estou com uma condição que aumenta espécies, quanto mais suplemento melhor, quanto mais antioxidante melhor. E não é bem assim, né? Nós temos estudos mostrando, por exemplo, que o excesso de suplementação de vitamina E faz com que a própria vitamina E se torne uma espécie reativa de oxigênio, né? Porque ela tem um turnover, ou seja, uma excreção mais lenta do que a vitamina C, por exemplo, que eu consigo excretar seu excesso na urina. Né? Então, não é o excesso. O resveratrol, por exemplo, em doses acima de 1.000 miligramas, também pode atuar ali inibindo isoenzimas importantes em determinadas condições, atuar em determinados medicamentos, né? Como, por exemplo, estatinas. Então, se você tem uma condição crônica, nós sabemos que esta condição, né, uma patologia, ela exacerba a produção de radicais livres. Nesse caso, é imprescindível uma alimentação equilibrada, porque a gente precisa deixar esse sistema enzimático do nosso corpo funcionando a 1.000, né, e com a velocidade que é necessária para varrer essas espécies reativas de oxigênio. E nós podemos, né, e como profissionais devemos avaliar nas bases científicas o que a gente pode também suplementar de antioxidante para que esse quadro tenha aí um maior controle. Então, não é simplesmente, né, bom, todos nós precisamos de antioxidantes suplementados? Não, todos nós podemos? Podemos. Existe risco? Em grandes doses, nós temos algumas interferências que são importantes serem observadas, né? Mas numa patologia, provavelmente, suplementações específicas serão aí indicadas, né? Um quadro, por exemplo, recentemente saiu um corpo grande de pesquisas a respeito de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E o quanto esses indivíduos sofrem uma baixa de glutationa. Sendo NAC um precursor de glutationa, né, já existem muitas evidências, por exemplo, da suplementação de NAC na melhoria de sintomas e de marcadores, né, de estresse oxidativo nesses pacientes. Então, é importante a gente olhar para esse tema, né, é importante a gente olhar também para a vida que a gente leva hoje, né, Ale? Porque tudo bem a gente produzir espécies reativas de oxigênio, mas na poluição, com o tabagismo, com a exposição ao sol e com a incidência de raios ultravioletas que está aumentada, né, hoje em dia, a gente tem muito mais espécies sendo produzidas do que a gente gostaria que fossem, realmente. Foi exatamente o que a Pri falou, né, no começo, que
hoje a gente vive em um momento muito diferente, né, do que há 1000 anos atrás. Essa produção de radicais livres, ela só aumenta realmente. Você trouxe pontos importantes, desde a exposição aos raios ultravioletas, a poluição, as toxinas ambientais, os alimentos cada vez mais ricos em agrotóxicos para poder, o tabagismo para poder, os agrotóxicos para poder aumentar a produção em escala, para poder sustentar aí essa quantidade de pessoas no mundo, né? Então, isso também é uma toxina no nosso organismo que vai sobrecarregar e vai produzir radicais livres. Então, a gente vive realmente aí em um mundo onde essa imersão a agentes tóxicos e que contribuem para esse aumento de radicais livres é bem significativa. E aí, o que nós podemos fazer? Você trouxe aqui sobre a alimentação sendo imprescindível para pessoas com doenças crônicas. Eu digo que a alimentação está sendo imprescindível para qualquer pessoa. E quando eu falo, e eu falo muito sobre saúde feminina, eu falo assim, é uma coisa que é inegociável se você quer conquistar qualidade de vida, né, aos 40 anos. Parece que aos 40 anos as mulheres ainda, algumas, não entendem, assim, não está batendo na sua porta hoje uma condição clínica de cansaço, de indisposição, de falta de energia ou de uma memória ruim, não. Isso tem a ver também, a gravidade desses sintomas, com o que você fazia nos anos anteriores a este que você está vivendo. Então, a alimentação hoje, para mim, se torna inegociável quando a gente fala de longevidade, qualidade de vida. E antes mesmo, né, da gente otimizar o sistema de detoxificação para poder eliminar e varrer esses radicais livres, essas toxinas, a gente tem que deixar de se intoxicar. Então, antes do que, eu vou otimizar meu sistema detox, deixa de fazer o intox, né? Então, não se intoxique, né? Então, porque fica mais fácil, a administração disso é mais fácil. E eu queria que a Pri falasse sobre um antioxidante, que eu sou apaixonada, vocês falaram muito sobre o NAC, eu acho que está muito bem estabelecido o posicionamento dele. Para pessoas que querem só prevenção, eu quero até deixar uma informação, o NAC é uma forma da cisteína biodisponível. A cisteína é um aminoácido que está presente em alimentos proteicos, né? Os alimentos aí de origem animal têm uma maior quantidade de cisteína. O whey protein é excelente fonte de cisteína. Então, uma pessoa que inclui aí um suplemento, né, proteico ao longo do dia para poder adequar os aportes proteicos, ou que tem uma alimentação equilibrada, uma vida saudável ali, ela talvez não precise deste antioxidante, mas e a coenzima Q10? A Pri fala muito sobre a coenzima Q10. Ela é imprescindível nessa cascata de varredura aí, mitocondrial que a Beta trouxe anteriormente, e a gente também tem uma redução na produção dessa coenzima ao longo dos anos. E eu queria que a Pri elucidasse aqui um pouco para a gente sobre o uso, sobre doses, e sobre como essa coenzima Q10 pode beneficiar a saúde ao longo do tempo. A coenzima Q10, eu falo que ela entra naquela tríade da salvação ali, porque ela é de extrema importância para todas as nossas células. Inclusive, os estudos dela começaram somente na década de 40, na década de 50. Até então, não se tinha uma noção da importância dela. Os estudos foram até, se eu não me engano, em bovinos. E depois eles perceberam que aquela coenzima melhorava o padrão cardíaco dos bovinos e eles começaram a trazer isso para os seres humanos. Ela está presente na alimentação, né? Então tem diversos alimentos que têm coenzima Q10, alguns peixes, vegetais, frutas, mas por conta desse grande estresse oxidativo, né, dessa produção de radicais livres, a nossa necessidade de fato se faz, sim, aumentada, né? A gente precisa de mais coenzima Q10, principalmente depois dos 30 anos, que é quando começa a cair essa produção endógena. Nós também produzimos a coenzima, dessa coenzima. Então, junto com uma alimentação saudável de base, uma dose de 100 miligramas, 200 miligramas ali, para começar é suficiente. Depois a gente precisa, de fato, individualizar isso para entender se a pessoa tem alguma doença que advém até mesmo de uma mitocondriopatia, como a fibromialgia, como o diabetes, que tem relação aí, diabetes tipo 2, e todas as doenças autoimunes também têm uma relação de uma deficiência de produção energética da célula lá na mitocôndria por conta de deficiência de coenzima Q10. E junto a isso,
Eu até vou falar do colágeno, que eu amo, né? Que tem Ai, fala então. glicina, que auxilia também nesse processo, não só da absorção da coenzima Q10, que para ela ser absorvida corretamente a gente precisa desses aminoácidos, de selênio, como também nesse processo de desinflamação do nosso intestino, no equilíbrio da microbiota. Então, hoje a gente vê muito, né? Eu gosto, inclusive, eu sou consumidora de colágeno como fonte de proteína da minha dieta diariamente, mas lá nas medicinas ancestrais, como é que a gente consumia esse colágeno? De onde que ele vinha? Do caldo de ossos. Então, da sopa ali, do pezinho da galinha ou do mocotó, né? Então, a gente consegue também na nossa alimentação obter colágeno a partir de fontes alimentares animais. E para quem é vegetariano e vegano, a espirulina também pode auxiliar nesse processo. Eu acho que quando a gente fala de antioxidantes, é um universo sem fim, a gente podia ficar aqui horas, mas é muito importante você trazer essa colocação da saúde intestinal, né? Porque a saúde intestinal ali, ela tem uma importância. E quando eu estudei a primeira vez como que a cúrcuma, né, ia fazer efeito no organismo, eu estudava, puxa, nem lembro quando foi isso que eu li esse primeiro, li não, na verdade vi um professor falando, depois eu li sobre o artigo, mostrando que se eu não tenho uma microbiota saudável, eu não consigo produzir, né, os metabólitos ali que são decorrentes daquele consumo da cúrcuma, né? Então, deixa eu só traduzir isso aqui para quem está com a gente. Quando a gente consome a cúrcuma, as nossas bactérias vão digerir e vão formar outros compostos, e essa formação de outros compostos é que vão ser os compostos ativos no organismo. E isso para a saúde feminina, quando a gente fala de equilíbrio antioxidante, equilíbrio hormonal, é fundamental. Porque nada adianta a gente ficar lá enriquecendo tudo na nossa alimentação se a gente não está ali com uma microbiota adequada. Por exemplo, quando a gente fala das mulheres, da prevenção, né, de rugas, da melhor produção de colágeno, da proteção da pele, porque o envelhecimento precoce, quando a gente tem um aumento de rugas, aí tem uma explicação, né? A gente perde a função daquele colágeno, que pode ser decorrente a uma restrição calórica, pode ser decorrente de um excesso de açúcar e de uma exposição ao sol. Tudo isso aumenta radicais livres que vão degradar esse colágeno, perdendo a função, né? Então, isso é um envelhecimento que ocorre naturalmente, pode ser mais acentuado ou menos acentuado, né? Ou precoce ou tardio. E aí, quando a gente fala assim sobre romã e uma pele bonita, né? Vocês já ouviram, né? As pessoas falam, como romã para ter uma pele bonita, porque o ácido elágico presente na romã é um poderoso antioxidante. Mas, na verdade, na prática, na ciência, quem vai ter um poder antioxidante é o composto ativo depois que esse ácido elágico for metabolizado pelas nossas bactérias, que vai ser a urolitina. Então, essa urolitina é que terá um poder antioxidante ali para poder ter ação aí em diferentes tecidos e proteger a nossa pele dos raios ultravioletas, né, proteger outros tecidos. Então, olha a importância, né? Falar como romã, mas aí eu estou lá me entupindo de açúcar, de MM, de não sei o quê, não faz sentido, né? Então, você não vai ter ali o poder dos alimentos, né? Então, a gente precisa se apoderar do poder dos alimentos com uma microbiota saudável. Eu queria até, trazendo sobre esse tema, escutar da Pri se ela já ouviu falar um grande mito aí sobre os antioxidantes, o que você já ouviu aí que realmente é um mito sobre antioxidantes? Você já ouviu alguma coisa que você falou assim, ai meu Deus, isso não procede? Com certeza, né? Inclusive, atualmente, o maior mito é dizer que os antioxidantes não funcionam. Então, a gente vê aí na internet um monte de pseudocientista que nunca nem entrou em laboratório para fazer pesquisa nenhuma, falar mal da coenzima Q10, falar mal das vitaminas, que se utilizar elas de forma suplementada, elas não vão exercer um efeito. Tudo bem, concordo que determinadas doses não serão benéficas, concordo que uma suplementação, por exemplo, de coenzima Q10, sem uma alimentação básica, desinflamatória, né, ali rica em antioxidantes, alimentos, comida de verdade, não vai ser benéfica, concordo. Mas a partir daí inferir que uma suplementação como essa
não vai ser, na verdade, prejudicial para todos, é uma grande falácia. Porque a própria coenzima Q10, como eu disse, ela é estudada desde a década de 50. E a gente consegue observar, por exemplo, que hoje uma pessoa que utiliza estatina, que são os remédios para baixar o colesterol, e não fazem uso de uma coenzima Q10, elas têm muito mais efeitos colaterais dessa medicação do que uma pessoa que usa uma coenzima Q10 que vai auxiliar no processo de proteção dela, né? Então, o mito é dizer que eles não funcionam. Sobre estatinas, o uso da coenzima Q10 está na bula, né? Então, alguns médicos não prescrevem. Não, está na bula, assim, é básico. A gente precisa prescrever coenzima Q10 quando a gente quando a gente tem uma medicação como estatina para evitar dores musculares, articulares, né? Que é muito comum. Eu acho importante demais isso que você falou, porque qualquer radicalismo para ambos os lados, né? Ele vai estar sempre um pouco errado, né? Ou muito errado, né? Então, falar que suplemento funciona para tudo é uma grande mentira. Falar que não funciona para nada é outra grande mentira. Então, isso é muito importante da gente pontuar aqui. E a questão da coenzima Q10, né? É que a gente está falando aqui coenzima Q10, mas a função mais importante da coenzima Q10 é como transportadora na cadeia de elétrons da mitocôndria. E é lá que a gente gera energia. E é por isso que ela está associada, portanto, né, à redução de fadiga, a muitas vezes redução de dor, né, quando em situações como fibromialgia ou ainda como a miopatia, que é essa dor presente causada pelo uso de estatinas. Além do que, né, a gente tem aí ela presente em quase todas as membranas celulares. A coenzima Q10 está presente em quase todas as membranas celulares, oferecendo, portanto, proteção antioxidante. Além de manter o estado reduzido da vitamina E, né, e do ácido ascórbico da vitamina C. Então, é muito importante o que você colocou aqui. Eu poderia falar de antioxidante por mais 3 horas, mas eu queria agradecer demais a sua presença e o seu tempo aqui com a gente hoje para falar desse assunto tão importante. Obrigada. Amei estar com vocês. E eu vou aproveitar e finalizar com um bordão meu, que é: não espere o exame alterar, né? Se você se sente mal, se você tem sintomas, se você tem excesso de cabelo branco, unha fraca, a pele está envelhecendo de forma rápida, você está notando que está com mais dermatite, não espere o exame alterar, procure ajuda, porque o corpo ele fala a todo momento, ele está falando que você precisa aumentar a utilização de antioxidantes através da alimentação, chás e, provavelmente, uma suplementação base. Exato. Sinais e sintomas vêm antes de alterações laboratoriais. Exato. Perfeito. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha se inspirado a olhar com mais carinho para os antioxidantes e que tenha percebido aí o quanto eles podem definitivamente transformar a sua rotina de saúde. Mas antes de nos despedirmos aqui, já queremos deixar um convite especial para o nosso próximo episódio. Se você está buscando formas de emagrecer, mas de formas saudáveis, vai adorar o que vem por aí. Nós vamos mergulhar ainda mais fundo no poder dos alimentos antioxidantes e dessa vez focando em como eles podem ser grandes aliados nesse processo de emagrecimento. Sim, é possível cuidar do corpo, da mente e da balança. Então não perca, se você quer descobrir as melhores estratégias para emagrecer sem abrir mão da saúde e do bem-estar, o próximo episódio está imperdível. A gente se encontra lá, combinado? Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar este episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas e com um like aqui nesse vídeo. Esperamos vocês no próximo episódio, sempre repleto de valiosas trocas de conhecimento. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais saudáveis. Obrigada, Pri. Obrigada, Beta. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima. Obrigada, Pri. Obrigada, Lê. Até a próxima. Tchau.